Shukran. E muito obrigado, querida Sister Manda, que está conosco a partir do Reino Unido. Muitos conhecem ela muito bem. Vou apresentá-la. Então, Sister Manda está a praticar cerca de 40 anos o Raja Yoga. Ela normalmente está no Reino Unido a coordenar, coordenou o Global Corporation House. Depois de 93 a 2001, ela está em Oxford, no centro de retiros. O que eu gosto dela é a sua clareza. Ela fala de uma forma simples, forma e lúcida, e é muito clara. E assim a gente consegue saber tudo com clareza aquilo que ela está a partilhar. Então vou falar agora um poema sobre ela e sobre solitude, os dois juntos. Então, Sister Manda, você pode ver pelo rosto dela também a sua capacidade natural de ser introvertida. E nos ajuda a descobrir a nossa nova versão, que nos mantém longe do sentido que nos incomoda da extroversão. Isso nos ajuda também a evitar todos os tipos de coerção. Assim como Maia está à espera de nos ter fazer, nos invadir, vamos dizer assim, fazer uma invasão. Então vamos ir mais fundo, por assim dizer, nessa imersão espiritual, e com muitos desafios e com muito dessas coisas mentais que nos puxam, mas podemos conectar então com o Supremo e ter uma bela excursão. E agora, então, eu posso dizer a todos que, a partir da minha experiência, com muita assertividade, que não mais as coisas inúteis já não são mais necessárias, por assim dizer, e dizer apenas que haja apenas uma intervenção divina do que é necessária. Ok? Gratulações especiais para todos aqui do Reino Unido. São 3:30 da tarde. Nós temos um evento especial a acontecer hoje. E eu tirei um momento para isso. É um evento dos professores da Brahma Kumaris do Reino Unido. Estão todos com vocês já antes, enquanto estou com vocês agora. Mas eu devo dizer que todos os temas que vocês exploram, vocês tipo, fazem até exaustão exploram esses temas. Vocês vão na prática, vão às profundezas, escutam uns aos outros, escutam dos sêniors, e no final, quando alguém como eu tem que partilhar, fico maravilhoso. O que é que restou para me dizer? Que vai interessar a vocês, ou que vai prender as vossas atenções, se vocês quiserem. Mas eu acho que, desde que eu estou a escutar essa última hora, aquilo que está a ser falado, meu sentido, meu senso é que todos vocês sabem as coisas certas para fazer, e vocês também sabem aquilo que fica no caminho para fazermos aquilo que nós temos que fazer. E uma coisa que eu sinto que possa ajudar é partilhar as minhas próprias experiências. E uma das coisas que eu aprendi é entender sobre a vida de uma forma abrangente. Às vezes, nós podemos ser muito duros conosco quando estamos nessa jornada, porque nós vemos algo de uma forma, nós queremos ir em outra direção, mas outras coisas que põem-se no caminho. Mas, na verdade, normalmente, há coisas exteriores que acontecem, mas normalmente vem tudo do interior de nós. Mas se alguém puder, como é que eu vou... se alguém puder lidar com essas coisas que surgem no caminho, sou eu. Eu sou essa pessoa. Mas eu apenas tenho que aprender
a entender-me melhor. Então, uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, num certo sentido eu sabia que aquilo que nós falamos sobre solitude, introversão, extroversão, já se falou da introversão, mas há uns anos atrás, eu estava a falar com uma pessoa e ela recomendou um livro para mim. Eu comprei. Não são muitos livros que eu vejo de ponta a ponta, mas esse fascinou-me. E esse livro chamava-se Quiet, Sereno, o poder da introversão num mundo que não pode parar de falar. O poder da introversão num mundo que não pode parar de falar. Eu estava fascinado por isso, porque, na verdade, por natureza, eu sou extrovertida. E o meu entendimento de extroversão era que não era bom, porque você está sempre a falar, você está a expressar-se, fala alto, é rápida, tudo isso. Mas, na verdade, eu comecei a entender mais. E eu comecei, isso foi um exercício que fazia parte desse livro, que era o Sereno. As duas coisas são partes de mim, a introversão e a extroversão. E sim, há momentos que a extroversão é uma parte muito proeminente de mim. E a extroversão, a qualidade da extroversão é que elas apanham informação de fora, elas são as necessidades de conectar com as pessoas, e elas começam a processar informação, a entender coisas, a tomar informação do exterior, que pode ser o que se vê, o que se cheira, o que eles sentem, o que eles tocam exteriormente, a energia que eles apanham, tudo isso. Mas também muita conversa. Eu sei por mim próprio, eu penso com os meus pés, o que significa. Você pode estar assim numa situação, mas de repente eu sou rápida a pensar. E a extroversão é muito rápida, velocidade. Em contraste com isso, a introversão, as pessoas ficam mais calmas, serenas, precisam de estar tempo consigo mesma e é natural estar tempo com elas mesmas. É fácil para elas, processam o pensamento, não respondem tão rapidamente. E Susan Cain, a autora desse livro que eu estava a dizer, que na realidade essa é a natureza natural de todos nós, no fim e ao cabo. Mas isso nos finais do século XX, essa inovação ficou popular, ficou na fama, principalmente na Universidade de Harvard, onde as pessoas usavam PowerPoints, eram metódicos na sua expressão, rápidos, expressavam-se de uma forma muito impressiva para impressionar as pessoas. E a introversão precisa de tempo para processar a informação. Se você pergunta uma questão, eles não vão dar uma resposta muito rápida. Enquanto o extrovertido pode fazer isso rapidamente. Eu digo isso porque eu entrei numa pequena jornada, na jornada de exploração sobre mim mesma. Como eu disse, eu sou extrovertida por natureza. O que significa estar em solitude ou estar introvertida é um grande teste para mim. Então, é uma parte de mim que tem atração por isso e que quer, mas a ação, a interação, fazer coisas acontecer, agarrar grandes projetos,
multitarefas, tudo isso são as minhas especialidades. Eu posso fazer de forma fácil. Então, você sabe o que eles dizem? Então, se você quer uma coisa feita, pergunte a essa pessoa. Então, quando você é capaz de fazer isso mais e mais, vai vir para si. Então, o que acontece como resultado disso é que nós podemos encontrar milhares de razões porque nós possamos justificar bem. Eu adoro, eu sou bom, as pessoas pedem para fazer coisas, eu produzo resultados. E então, o que é que eu posso fazer? Tudo isso é completamente verdade. E aquilo que eu encontrei há alguns anos atrás é que, enquanto eu estava a fazer tudo isso, o meu estado interior, eu sou um yogi, eu sou uma meditadora, e mesmo nesse momento, eu também já tinha praticado 30 anos, mas havia uma parte de mim que estava, uma parte de mim que estava completamente sedenta de algo, sedenta por esse tipo de experiências. Essa experiência de estar em solitude, de apreciar a minha própria companhia, não sentir a necessidade de constantemente estar envolvida ou dar respostas a situações ou circunstâncias de forma rápida. Então, eu comecei essa jornada para mim mesmo. E eu a dizer isso, mas continuo a ser extrovertida por natureza, mas eu comecei a cobrir, a encontrar tempo. Um bom amigo meu, teve a dizer que ele vive na sua casa, é um Brahmin, eu vivo na comunidade com muitas pessoas, e ativa e ocupada, e ele é escritor, e ele pensa muito, passa a maior parte do tempo tipo sozinho, e disse, Manda, você precisa fazer o que eu faço, e eu preciso fazer o que você faz. Eu não percebi bem. Se você fizer aquilo que eu faço, mas não fizer aquilo que. Ah, e se você fizer aquilo que eu fiz, você vai fazer grandes descobertas. Então sente-se apenas no sofá. E fique no sofá. E fique a olhar para o teto e veja quanto tempo você consegue fazer isso. E eu devo dizer, eu tentei, eu pratiquei para tentar construir a minha própria, não vou dizer prática, mas o meu próprio desejo de estar em solitude. Eu não vou para a definição de solitude, porque vocês já tiveram tantas definições extraordinárias, explicações extraordinárias. Eu não vou para aí. E eu comecei a descobrir foi que cada vez que eu estava em solitude, o que eu tenho para fazer? Havia sempre algo para fazer. Mesmo que eu tivesse algo na lavanderia para fazer algo, eu tinha que ir lá. Eu via um bocadinho de poeira ali, eu tinha que limpar aquele pó. Todas as coisas que tinham de ser feitas vinham à superfície. Então, aquilo que eu estou a partilhar é porque nós podemos encontrar milhares de razões. O telefone que está próximo de si, a primeira coisa que você tem tempo é estar longe do seu telefone, não alcançar. Mas se você alcançar esse estímulo, essa forma de estímulo, se você quiser, isso também é uma forma de companhia. Então, eu sinto que é essencial, numa base diária, arranjar um momento para estar na sua própria companhia. A maior parte das pessoas tem medo de estar na sua própria companhia porque na sua própria companhia vão encontrar coisas que não gostam das coisas que eles não gostam, ou eles vão encontrar coisas que vão fazer com que eles vejam que
Eu preciso fazer algo sobre isso. Então, há tantas formas diferentes nas quais nós ficamos na companhia. Uma, quando eu digo ficar na minha própria companhia, isso não significa que eu quero ficar na companhia da Amanda. Eu quero estar na companhia deste espírito, dessa consciência espiritual sutil que pensa, essa energia que pensa, que eu sei que eu sou. Quando eu estou nessa consciência, eu não sou Manda. Manda é uma personalidade. Ela pensa de uma determinada maneira, ela se comporta de uma determinada maneira, ela tem coisas que gosta e coisas que não gosta, tem preferências. Tudo isso é uma intrusão. A minha personalidade, que foi adquirida, é uma intrusão em mim de eu estar comigo mesmo. Então, a primeira coisa e mais importante, se você quiser estar em solitude, defina solitude para si. Não pelo aquilo que você escutou semana passada ou essa semana, ou aquilo que os outros estão a dizer. Você tem que encontrar a solitude por si mesmo. Meu entendimento das verdades de espiritualidade que vocês já escutaram, então para mim, estar em solitude é estar na minha própria companhia, na consciência de mim mesma, enquanto um ser espiritual, um ser vivo, consciente, puro, que pensa. Essa energia, essa é quem eu sou. Esse entendimento é o primeiro passo. E depois desse entendimento, tem de haver a prática disso. Praticar, e conforme eu continuo a praticar isso, eu começo a ficar confortável e reconhecer a incrível beleza que reside nesse estado de ser. E é incrível, belo. Então eu começo a apreciar e gostar e reconhecer esse valor de mim própria, dessa coisa mais importante de todas. Dessa coisa mais importante de todas. E então eu quero ficar nesse lugar. Eu quero ficar, eu quero salvar, guardar essa experiência. E quando eu guardo essa experiência, eu alcanço essa experiência outra e outra e outra vez. E o que eu começo a fazer é construir essa experiência. Eu começo a reconhecer as diferenças entre mim e o que está fora de mim. Recentemente, eu tive uma experiência interessante que eu tive uma cirurgia aos olhos anos atrás para remover a catarata e eles colocam essas lentes incríveis hoje em dia que basicamente libertam de lentes para o resto da vida, para perto e para longe. Então, um dia, estava na Austrália nessa altura, estava a estender a roupa, a minha roupa é essa, tudo branco, e de repente eu pude ver que é como se eu estivesse a ver através de uma tela muito sutil. E eu via que havia algo que estava nessas lentes novas nos meus olhos. E tudo, tipo, parecia que estava para, para, para além dessas telas translúcidas. É como se eu estivesse a olhar através de algo, de uma janela. E eu relacionei isso com esta prática dessa consciência de mim mesmo, dessa
essa energia espiritual sutil, tudo que não está lá, que não é isso, é diferente de mim, é separada de mim. É a prática que eu tenho que ter. Eu tenho que sentar-me e sentar ainda mais para ter esse grupo de experiências onde eu começo, basicamente, sentir uma incrível energia a partir daí. E essa energia você pode definir como você quiser, como concentração, pode definir como contentamento, você pode definir como poder, você pode definir com todas essas coisas. Você pode definir como um poder de decisão, de discernimento, todas essas coisas. Mas esses rótulos podem ser aplicados em determinados lugares e em determinados momentos. E então vão se tornar naturais. E quando eu sou capaz de ficar nesse estado, se eu, por exemplo, começo a pensar em concentração, ok, vou sentar-me, vou ficar serena, vou focar, vou pensar apenas uma coisa. Isso começa a ser um exercício intelectual. Então, para mim, o que se tornou importante é que eu tenho que tomar a distância dessa, eu tenho que estar livre dessa prática intelectual. A prática tem que ser todo o meu ser está envolvido. A minha mente, meu coração, meu corpo, tudo está envolvido. Tudo está envolvido no estado de alinhamento. Não é apenas a minha cabeça, eu tenho que fazer isso, e depois aquilo, e quando eu faço isso, aquilo acontece. E sabe qual é a definição de meditação que eu escutei? Há algum tempo, eu já tinha esquecido, e ontem lembrei-me outra vez. Meditação é o estado de ser, de estar para além do seu intelecto. Você não está a racionalizar a sua experiência, não está a analisar a sua experiência, você não está a rotular a sua experiência, você apenas está num estado. E conforme você faz isso, a grandeza da consciência de mim mesma, a grandiosidade esse reconhecimento do meu estado de solitude e tudo mais que não é isso, ou tudo mais que me tira disso, é um intruso, é uma intrusão, é uma interferência. E só acontece quando eu dou permissão. Ninguém entra dentro da minha cabeça, ninguém força dentro da minha cabeça, ou mesmo no meu coração. Eu coloquei lá. E então eu digo, elas estão lá e eu tenho que colocá-las para fora. E outra coisa que eu sinto que acontece é apenas acontece quando eu crio esse mundo interno de mim mesma. E então eu posso criar um relacionamento com o exterior de mim. De outra maneira, não vai ser possível construir relacionamentos. Eu posso absolutamente dizer que é garantido. Nenhum de nós consegue ter um relacionamento com nada. Nós todos somos subservientes ou dependentes, mesmo com o nosso próprio corpo. Mesmo com o meu próprio corpo, eu preciso aprender a ter um relacionamento. Quando você tem um relacionamento com alguém, o que acontece? Você comunica, você escuta, você fala. E depois você entende. E você então alcança aquilo que você entendeu, vamos dizer assim.
Então vamos dizer esse exemplo do seu próprio corpo. Quando eu tenho relacionamento, quando eu sou capaz de internamente criar esse espaço para mim mesmo, então, outra vez, posso escutar o meu corpo. O que é que ele precisa? O que é que ele está a me pedir? Então, não é que eu estou a ver o corpo e depois vou para a solitude. Eu fico limpa de todos os filtros que eu utilizo na minha vida, numa base do dia a dia, preferências, gosto, desgosto e coisas assim. Bom, mal, feio, belo, certo, errado, tudo isso. Esses filtros que não permitem que eu experiencie a beleza da verdade de mim mesmo, o meu verdadeiro eu, de todo. Eu recordo no ano passado, estava com alguém e essa pessoa disse, era um grupo, e ele disse, sabe, eu não tenho que ter uma opinião de tudo. Um homem jovem, eu não tenho que ter uma opinião de tudo. É tão simples, você pode imaginar estar livre de opiniões. Quando você estiver, você vai estar em solitude. Então, é apenas quando você cria esse tipo de um espaço claro e limpo e puro de mim mesmo, então eu realmente posso verdadeiramente estar conectado com Deus. Você pensa que Deus tem gostos e não gosto e desgosto? Deus tem preferências? Deus fica distraído assim com qualquer coisa que está acontecendo ali ao pé? Ou está com a atenção focada por outro lado? Eu acho que não. Então, quando você está na presença de Deus, o que é que isso é? O que é estar presente? Absolutamente completo. Presente. Completamente presente. Abraçar esse espaço apenas porque Deus está tão dentro dele mesmo que não está preocupado com o que está a acontecer, quem está a fazer o quê, por que estão a fazer isso, por que estão a fazer aquilo, mesmo ele sabendo exatamente o que é certo e o que não é certo. Deus acha que Deus está preocupado com isso? Certo, errado, bom, mal? Completamente. Eu tenho a experiência de estar na companhia de Deus. Deus é exatamente aquilo que é. Por um lado, você diz praticar solitude, ou ele é solitude. Porque o mundo de Deus é tão completo, é tão preenchido com profundo silêncio, que nunca sai de si mesmo. Ele nunca sai de si mesmo. Então, para mim, estar em solitude é nunca sair de si mesmo. Isso não significa que você está a andar de olhos fechados, não é isso de todo. Isso significa que você vê tudo que está lá fora, você exatamente o que é que está a acontecer, e Deus sabe tudo aquilo que está a acontecer. E mesmo assim, ele não se torna parte daquilo. Eu me lembro da Daddy Yankee, quando falou sobre algo, qualquer coisa, uma situação,
que estão na sua mente, para discernir, para estar presente. Você também sentia inside, ela dentro dela mesma. E se ela podia dizer, fazer, dizer algo, mover aqui, da para ali, ela fazia. Mas aquilo que ela não conseguia fazer fisicamente, dentro, mesmo sabendo que ela estava dentro dela mesma, no sentido de que em solitude, mas você sabia que ela estava a fazer algo sobre aquilo, no sentido de que estava a criar algum pensamento positivo, alguns sentimentos, energias, o que quer que seja. Isso influenciava, isso ajudava a resolver a situação. Então, o que eu estou a dizer é que a solitude, nós temos tanto mau entendimento do que verdadeiramente ela é. É como se você se cortasse do mundo e ter que deixar de fazer aquilo que normalmente faz. Acho que vou escrever isso. Esse não é o caso. Você pode fazer tudo o que você tem de fazer, mas isso é dentro de si mesmo. Isso só pode acontecer quando você tem prática. E nós temos a prática. Para nós, 4 ou 8 da manhã, momento de praticar solitude. Você pode fazer em outros momentos dessa maneira. Mas você pode, das 4 da manhã às 8 da manhã. E às 8 da manhã. Mas por quê? Porque vocês meditam às 4 da manhã? Não há lojas, não há shoppings, mas é internet, mas enfim, pode fazer compras online. Mas não há nada para fazer às 4 da manhã. E outras razões espirituais também, mas de outra forma, não há nada a fazer, não há para onde ir, ninguém está à sua espera em lado nenhum. É o tempo, é o melhor tempo para a prática da solitude. O melhor tempo para estar na sua própria companhia. É o melhor tempo para estar na companhia de Deus. Vocês escutaram a definição de ir às profundezas do único. E isso pode ser qualquer coisa. Pode ser nas profundezas de você mesmo, nas profundezas de Deus, ou às vezes uma situação, uma tarefa que requer o seu foco e a sua atenção. E mesmo quando você faz isso, é solitude. Eu recordo-me que às vezes tivemos um evento aqui com a Haddad e com um neurocientista de topo desse país. E era a primeira vez para nós, enquanto backups, um cientista tão proeminente que ia estar conversa com uma pessoa espiritual como Dadi Janki. Ela queria estar nesse cenário de praticar e de falar com um não backup, com um cientista, diferentes tipos de cientistas. E eu me lembro de um cientista em particular que veio e disse, o Dadi acho que disse, que a espiritualidade, a prática da espiritualidade é também uma forma de ciência. Porque assim como o cientista foca sua atenção em algo, o cientista vai às profundezas das células, nas pesquisas no laboratório, e então lá os cientistas vão fazer algo por horas
sem ser distraído por nada, porque eles são tão absorvidos naquilo que eles estão a fazer, exceto que é uma coisa física. E a Dadi também disse, eu também sou uma cientista, sou uma cientista espiritual. Eu também vou no mundo dessa forma. E outra qualidade do cientista é que o cientista verdadeiro está sempre aberto para mais, está sempre aberto para diferentes resultados, para diferentes coisas que surjam, porque os cientistas são pesquisadores e nós somos o mesmo. Nós, as pessoas espirituais, é uma forma de cientista. Então, dessa exploração interna sobre nós mesmos. Mas outra coisa que eu queria enfatizar é esse aspecto que eu mencionei sobre introversão e extroversão. Nós somos o que somos. Eu sou extrovertida. E eu sei que é um lado introvertido de mim. Mas eu apenas preciso trazer com que ele seja mais e mais encorajado. Então agora eu também, é verdade, 25 anos aqui no centro de retiros, a fazer coisas incríveis, mas eu tive que chegar a um momento onde diz, na verdade, eu acho que essa tarefa tem que ser partilhada com outras pessoas e é demasiado para uma pessoa. Eu tive que desenhar essa linha, porque eu precisei ir para essa profundeza da consciência de mim mesmo. Porque senão eu estava constantemente envolvida em fazer coisas. E eu preciso de ter um tempo para mim. Então posso me separar das coisas que eu tenho de fazer. E a coisa que eu não preciso de fazer. Eu tenho esse sentimento de responsabilidade exagerado. E querer fazer tudo de uma certa maneira. É uma forma de controlar, não é? As coisas de uma certa maneira. Mas você tem que separar. Se você quiser introduzir uma solitude maior, você tem que dar um passo atrás. Dar um passo atrás. Qualquer coisa vai ser uma desculpa, os equipamentos, família, crianças, tudo isso. E por fim, as minhas próprias desculpas. Então vou parar aqui, convidar para alguns pensamentos e comentários que vocês possam ter. O que vamos fazer? Muito obrigado por partilhar as experiências. Já terei algumas perguntas e no workshop normalmente não fazem tantas perguntas, mas eu fiz algumas perguntas na altura da Jayant. A solitude cresce e vai ficando mais forte. Isso é relacionado. Nós somos seres humanos, não podemos isolar, somos seres de conexão, nós pertencemos uns aos outros. Não pertencemos a ninguém, mas, num certo sentido, eu sinto que o espírito precisa desse companheirismo, ou outros relacionamentos. Eu não acho que você pode criar a sua força e as suas raízes dentro de si e depois pode vir e, tipo, recarregar outras pessoas
Nós- and because other people help us to bring the best out of us, and we help other people bring the best out of them. Há pessoas que nos ajudam a trazer o nosso melhor e nós ajudamos também a trazer o melhor das outras pessoas. Portanto, eu acho que enquanto seres humanos nós precisamos de conexões, sim, ter um momento para fortalecermos That in a world, e criar um mundo melhor, mas we also need each other. nós também precisamos uns dos outros, precisamos de conexão. How we connect is Mas como nós nos conectamos é que é um grande tema. Então, outra coisa que foi dita é que apenas aqueles que têm a mindful têm apreciam a solitude. only mindful. Eu não diria only mindful, ou mindful people. As pessoas mindful. Mindful, o que eu também If you position it like that, only mindful, then somebody would say, well, porque I'm se colocarmos mindful, so I can't do it. se posicionar nessa posição que apenas Mindful people, apenas which we can all be mindful. nós todos podemos ser mindful, nem todos são, mas também podem apreciar a solitude. Means attentive. Mindful simplesmente significa ser atento, ser consciente. Mindful significa considerar, relacionar, And not be like a não ser como as the expression goes. uma expressão qualquer, bullet shine Natal, qualquer coisa de uma expressão que eu não sei traduzir. Como eu, tipo, largar do comportamento das outras pessoas? Fico sempre a pensar o que os outros fizeram para mim. And understanding. Aí quando nós temos o conhecimento e o entendimento, porque todos são como eles são, eu não posso fazer nada sobre isso. How does it help to think about them? E como é que se pensa ajudar assim? Em qualquer momento, Meditation time. no meu momento de solitude, de meditação, Help como é que eu ajudo? anything. Fazer qualquer coisa sobre Is in a certain way. alguém que se What they comporta de uma determinada maneira. Eles são como eles são e eu não posso fazer nada sobre isso. But first, Eu posso, mas primeiro eu tenho que fazer paz com o que eles são e o que eles fazem. Então, quanto mais eu vou aceitar e ser amoroso appreciating e apreciar all of that, I can tudo isso, with that person. for fazer paz com I can help them. aquela pessoa. Então, eu posso ajudá-la a mudar. Mas se eu reagir, rejeitar, Help them. eu não vou ajudá-los e também não vou ajudar a mim mesmo. So for my Então, sanity, para minha própria sanidade, to just they are. eu tenho que dizer, eles são o que eles são. Can I just accept them? Can I Eu só posso aceitar isso, hein? Como eles são. Eu só posso ver o outro lado deles, que é belo e poderoso e especial. Verdade. Uma outra pergunta prática, como o irmão que estava a perguntar. Vim para o conhecimento durante o tempo de Covid, em 2020. Então, eles tomaram conhecimento pelo Zoom. Eu gosto da solitude do Zoom, escuto os muros no Zoom, mas eu fico apreensivo e ir ao centro. Você pode dizer o que, é que eu posso fazer? Continuar a apreciar a minha solitude? Bem, listening to Murli escutar a Murli e ir para o centro experience? são diferenças, There are other ways experiências. solitude. Há formas de ficar em solitude, mas ir ao centro local, onde há uma atmosfera espiritual, Away from sair things that you're de bogged down todas as coisas, household in terms of the energy, da energia da sua casa, out of that e sair disso else, e ir para outro lugar, a vision of the self. pode dar uma visão diferente de si mesmo, mas ao mesmo tempo Enjoy eu posso apreciar a atmosfera, eu posso apreciar a energia espiritual que existe no lugar, porque here. a alma está aqui no centro da testa, Is a subtle being, e a alma é um ser sutil, energy mas a alma também is through the body. assimila energia através do físico, do corpo. Então, ir ao centro, In company of escutar amor em companhia de outra pessoa é uma experiência diferente. É uma experiência totalmente diferente. Da visão que eu costumo dizer, meditar por si mesmo é uma coisa muito importante fazer,
meditar com um pequeno grupo de pessoas também é uma coisa muito especial para fazer. E meditar com muitas pessoas também é uma experiência diferente e também valiosa. E quando eu estava a partilhar ter essa experiência do eu, dessa energia viva e consciente, eu tive aqui uma experiência no último fim de semana, no retiro, com cerca de 55 pessoas e outros 25. Não havia muito empenho, você basicamente assimilava tudo rápido. E tudo isso porque você tenta fazer, mas tente e reconheça o poder. Sure, great. I'll just take this last question, a very interesting question, slightly lengthy. I'll squeeze it out for you. E aqui uma pergunta interessante. Introversão e estar em solitude faz com que nós fiquemos menos reativos em responder a externas conversas ou julgamentos. Mas isso traz para mim um efeito que se eu aceitar eles, os comentários, mesmo que não sejam certos, então como não manter, não reagir ou simplesmente ignorar, teve tudo. Ou seja, suprimir não é a resposta. A pessoa que fazem coisas que não funcionam consigo, você tem que colocá-los num certo lugar, no sentido de que entenderem, como nós dissemos anteriormente, as pessoas fazem o que fazem, e você não sabe porque eles fazem aquilo que fazem, ou a personalidade que eles têm, ou como eles se comportam, tudo isso tem uma raiz, algures, de alguma maneira. Então tem apenas que, não é que só suprimir o meu ser, alguém pode fazer algo que não se adapta comigo e eu posso ir lá e abordá-lo e dizer, sabe, eu aprecio aquilo que você disse, mas, entretanto, isso foi o que me fez sentir e isso não é confortável para mim. Então, eu acho que é um tipo de entender as pessoas de onde vêm, em vez de suprimir as suas próprias reações e dizer, estou introvertido. Não, isso não vai ajudar de todo. Muito obrigado. E nós temos aqui uma sênior conosco. Hoje nós não temos o Dr. Mehta, hoje, porque está numa conferência de rejuvenescimento mental, acho que é uma coisa assim de gênero. Então eu vou pedir à irmã Cláudia para fazer os agradecimentos. Om Shanti. Muito bom vê-las, Amanda. Você fechou o ciclo, começou com a Jayante, muito introvertida, e terminou com você, extrovertida. Mas de qualquer maneira, é muito bom vê-la, ver alguém extrovertida falar sobre introversão. Você disse coisas práticas, muito práticas, a forma como ser introvertida, mas e ser extrovertida também. Portanto, muito obrigado, foi muito bom. Muito porque todos falaram todos, mas você tocou num ponto muito bom que é a prática da vida. Portanto, eu sinto sempre a falta que nós tivemos juntos uma vez em Oxford. E foi um momento, como você disse, estar nessa companhia, estar introvertida e profundamente. Volte outra vez, regresse outra vez. Eu quero ir sim. Quando regressar de Madhubar. Muito obrigado por estar conosco hoje. Ok, obrigado. Om Shanti. Om Shanti. Então vamos agora para os anúncios e a seguir para a meditação e vamos também para a fotografia. Todos sabemos que é o mês de janeiro, com esses valores sutis que estamos a dizer, a praticar.
o nosso estado em direção à perfeição. E no próximo episódio você ir mais para dentro, mais silêncio. Portanto, próximo sábado, às 3 da tarde, vai ser com a Sister Denise. Ela vai estar em França. Depois disso, nós vamos ter o workshop na semana seguinte, no dia 28 de janeiro. Outra irmã do Reino Unido, a Sister Gope. So we'll be sending you all these details. And yeah, people are asking for the YouTube links. Yeah, we all have these workshops recorded. Depois tem os links do YouTube, isso tudo. And we are doing 2 silence retreats. Temos um retiro de silêncio. Silence retreat on Sunday. Retiro de silêncio no domingo. Último domingo do mês. We'll be sending it to you in the review materials as well. And if you can just note down, I think Sister Manjeet who was asking, these are our links. They'll be coming to you in the emails as well. But the workshops are... os links da internet, do YouTube e o esse e-mail. Eu vou parar de partilhar. E agora passar para Cicero para tirarmos a fotografia. Quer fazer um comentário ou apenas música, Idriss? Okay, whatever suits you, that's fine with us as well. So anyway, so we'll play some music as well. Vamos colocar uma música e fazer um comentário. Eu vou tirar agora a fotografia. Quem quiser então sair na fotografia, tem de abrir a câmera. Ok, já tirei. Ok, obrigado, Cícero Manda. Obrigado, Cícero Anu. Então agora vamos para a meditação. Om Shanti. Sentem-se confortavelmente e serenamente e relaxem. Permita-se observar apenas os pensamentos. Veja os pensamentos chegarem e saírem, sem você direcioná-los. Mas escolha os seus pensamentos. First and foremost, em primeiro lugar e mais importante, direcione os seus pensamentos, mas prestem atenção à respiração. Então veja o ar entrar e sair. E conforme você faz isso, automaticamente, há um sentido natural que você observa o seu próprio estado interior. Então, seu corpo está tão calmo, essa incrível maquinaria que está a trabalhar. Você realiza inspire e dá esse oxigênio que dá vida ao seu corpo. E esse consciente de vida que é a alma então torne-se consciente desse mundo interior, desse pensar,
loving energy, mais contente e amoroso, separate from anything else that you might think que é diferente de tudo aquilo you are just this. que eu já fiz. As you hold yourself in this space, E eu permaneço nesse espaço recognize e reconheço you are quem sou eu. separate from the physical body, the physical world. I am the one. Então sai desse mundo físico. I am this Eu sou beautiful este belo, presence. suave e gentil presença. Presença de paz, presença de amor. And it is in this space, or from this place, E com base nisso, a partir desse lugar, eu relaciono-me com o mundo exterior. world to take something from it. But I relate to it to Eu relaciono com esse mundo, não no sentido de tomar as coisas, mas no sentido de dar. Esse mundo suave e gentil. E é isso que eu sou. unconditional space. Nesse espaço gentil, Bring the presence of God. eu trago a presença de Deus. Presence that holds me, A presença que draws me to itself, but also draws me to conduz-me itself. ao meu eu. And together E juntos, form a world, nós formamos um mundo. world, Nosso mundo interior, gentle, que é gentil, loving presence. amoroso. Om Shanti. Thank you so much, Sister Manda, for the Muito obrigado, Sister Manda, excellent commentary and the experience. pelo excelente comentário, pela experiência, pela sua Thank you. experiência. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Om Shanti. Om Shanti.